Salve, salve nação! Temos aqui aquele corte bacana que você gosta de acompanhar aqui no nosso canal. Só que antes, deixa eu dar os créditos de vídeo aqui para o grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos, inscreva-se lá, tá bom? E aí? E esse debate, hein, cara, com Zinho, Pascoal, Zé Elias e Plihal, como será? Flamengo 1, Vasco também 1. 2 pontinhos que poderão fazer falta. Que resultado ruim, né, galera? Pelo amor de Deus, cara, eu não me conformo. Perder pontos pro rebaixado do Vasco não dá, né? Tá louco. 4 pontos no Brasileirão, cara. É inadmissível, mas é o futebol, coisas do futebol. Fazer o quê, né? Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Simbora. O Flamengo, sem todos os seus titulares, normal. O Flamengo jogou na quinta-feira à noite uma partida de Libertadores contra o Estudiantes. Saúl jogou. Não, sem todos os titulares, um ou outro, estiveram em campo. Claro. Você considera o que aconteceu neste clássico contra o Vasco da Gama um tropeço, meu amigo? Assim, o Flamengo foi superior. O Flamengo criou as melhores oportunidades. O Flamengo teve a bola. O Vasco, assim, lutou muito, foi bravo, foi um time que entende que é inferior ao adversário e vai na base dessa competição, dessa marcação, dessa vontade, dessa raça. Baixou as linhas, né, para tentar encurtar. E tem nesse garoto aí, o Ryan, a sua joia, o jogador que realmente está fazendo a diferença, está sendo... tem o Felipe Coutinho, que melhorou bastante fisicamente, que é muito bom jogador, mas o Verratti não vive o seu melhor momento de artilheiro, apesar que ele na briga pela artilharia está em terceiro ali, né? Ele só está atrás do Arrascaeta e do Caio Jorge, mesmo estando alguns jogos sem marcar, mas é um cara importantíssimo, o Diniz falou isso. E aí o Ryan faz um gol de Verratti. O Verratti estava até atrás dele, né? Muita gente criticou o Rossi, que o Rossi estava mal posicionado. Eu acho que assim, foi muito mérito do Ryan, né? O gol dele. Mas volta... Zinho, discordo de você, Zinho. Cara, se o Rossi tivesse posicionado embaixo da linha, o Flamengo não teria tomado o gol, cara. O Flamengo só tomou o gol porque o Rossi saiu e ficou perdido no meio do caminho. Não sabia o que fazer. Senão, não sairia o gol do Vasco ali, nesse lance. Vou dizer, o Flamengo poupou não. O Felipe Luiz falou que teve jogadores que não conseguiram se recuperar de quinta-feira para o horário do jogo. Jogaram Rossi, jogou Léo Ortiz, jogou Ayrton Lucas, jogou Saúl e jogou Plata. Foram 5 jogadores que começaram daqueles que jogaram na quinta-feira. Mas o Flamengo, como diz o Pascoal, e é verdade, tem o melhor elenco. O Pascoal diz que é incomparável. Quando eu debato com o Pascoal dessa coisa da palavra incomparável, é que como alguns times marcam bem, competem bem, o Flamengo é melhor, mas não é incomparável. Porque o Vasco conseguiu parar. O Vasco conseguiu parar o Flamengo. E aí conseguiu esse empate. Para o Vasco foi uma vitória. Para o Flamengo perdeu 2 pontos, mas eu acho que calculado. E essa bola aí? Tá certíssimo o Felipe Luiz no que fez. Não foi pênalti, não? O teu centroavante não tinha que ter feito aí? Né? Pega... eu acho que assim, ele chega ali, bate na bola, né? Ia pro gol, mas diz que bate primeiro. Teve várias chances. O Flamengo teve várias chances para fazer gols. O Vasco também teve as suas, tá? Teve. Foram muito menos, mas teve. Eu acho que assim, a estratégia do Felipe Luiz, para entregar para os amigos, eu não falo mais, né, que eu já me alonguei, eu acho que está correto. O jogo é quinta-feira da classificação. O Flamengo não vai perder a liderança, não vai perder o campeonato porque empatou com o Vasco agora. Porque no primeiro turno também empatou com o Vasco. E o Flamengo é líder até agora, mesmo tendo empatado o jogo no primeiro turno. Eu acho que o segundo tempo do Flamengo só deu o Flamengo, né? O Flamengo empacotou o Vasco. O Matheus, que foi jogador do Flamengo, deu um chute de fora da área. Foi talvez a jogada mais perigosa, que o Rossi fez uma boa defesa. Tinha ali. Eu acho que foi o melhor momento do Vasco no segundo tempo.
O Vasco cuidou muito da marcação na etapa complementar. Aí quando entra o debochado, a coisa muda completamente, né? O time ganha outro corpo. Aí começa a entrar o pelotão de elite. Samuel Lino, debochado, aí Pedro, e aí o Luiz entra lá do outro lado, tira o Plata, né? E aí a gente vai. Com esses caras entrando em campo, a coisa muda de figura. Olha, o que você está falando, ó. Antes deles entrarem, 5 finalizações. Depois, 9. No alvo, o time finalizou até mais antes deles entrarem, mas foi muito mais tempo. Grandes chances, aí é uma goleada. É 7-1 para o time com Arrascaeta e Pedro. E ações na área rival também a maioria depois da entrada da dupla, 15-12. Então, aí você vê como esses caras entram em campo, como é que a coisa muda de figura completamente, né? E aí teve algumas finalizações assim, o Luiz Araújo pegou uma bola na entrada lá, dava para ter rolado, estava livre, o Samuel Lino então ele deu uma raquetada, botou a bola lá no placar eletrônico, entendeu? Tem umas coisas assim que passa do nível razoável por ser o Flamengo incomparável. O resultado é melhor para o Vasco, porque reanima o time do Vasco, bota o Vasco querendo se distanciar dessa zona do rebaixamento, que é uma zona muito perigosa, melhor para o Vasco, do que o torcedor do Flamengo saiu meio que... Ah, lógico, né, cara? Isso daí não tem nem que falar, né? Um empate pra eles foi igual uma vitória. Já pra gente foi igual uma derrota. Essa é a verdade, né? A discrepância de Flamengo e Vasco é isso. Assim, meio que olhando meio desgueio, porque achou que dava pra fazer mais. Foi uma semana desconfortável pro Flamengo, né? O Flamengo fez uma grande partida na quinta-feira, um primeiro tempo, como você diz, de manual. Poderia ter resolvido a parada e toma aquele gol indigesto no fim. O primeiro lance do jogo saiu gol, 15 segundos. Deixa a eliminatória aberta para se resolver em Buenos Aires, onde é sempre um lugar difícil. E o clássico contra o Vasco joga mais do Vasco. La Plata o jogo. Hã? Deve ser em La Plata o jogo. La Plata, exatamente, na Argentina. E a partida contra o Vasco, o clássico contra o Vasco, o time é melhor no segundo tempo, bem melhor, mas não sai com os 3 pontos. Não conseguiu. Eu disse aqui a semana passada, eu não sei se o Zinho concordou comigo ou não, mas eu coloco novamente, o Flamengo precisa melhorar no nível da pontaria. O Pedro não perde. O Pedro teve 3 oportunidades. Aquela última não é razoável o Pedro perder. O Pedro não perde esse tipo. Aí entra um pouco de desconcentração, um pouco de final do jogo, um pouco que entrou... Afobação. Saiu do banco. Não sei, pode ser também precipitação, mas o Flamengo poderia ter feito melhor do que fez nesse jogo contra o Vasco. O resultado é bom para o Vasco, mas para o Flamengo o torcedor sai com um olhar meio assim, achando que poderia ter feito melhor. Nós vamos ouvir o Felipe Luiz e depois o Zé Elias a respeito do que disse o Felipe Luiz. Pode rodar. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. E acabou que é um empate. Num clássico, como nós não contávamos, queríamos vencer o jogo, mas temos que ter calma, existe um longo caminho pela frente, é um resultado absolutamente que nos deixa triste, mas é um resultado absolutamente normal. Quando você vem de uma sequência, principalmente menos de 3 dias para recuperar do jogo da quinta-feira, 9h30 da noite. Zé, alguma contestação em relação à escalação do Felipe? Não, acho que não. Acho que ele está no direito dele, ele fez o que é o certo, e mesmo assim você vê, mudou o time para mim foi melhor do que o Vasco. O Vasco, ele falou, o Vasco teve duas, eu acho que o Vasco teve chances claras, 2, que foram as 2 cabeçadas, uma que o Rossi pegou, a outra que saiu o gol, depois teve um chute no segundo tempo. O Rossi bobeou no gol para você? Então, o Felipe na entrevista ele explica, né? Ele pede para o Rossi se posicionar já pronto para sair, né? Para aquilo para arriscar, para sair, para tentar pegar a bola para sair em velocidade. Errou, eu acho que perdeu um pouco o tempo, mas a batida também da bola pode ter, ele fez a leitura errada, e aí aconteceu o gol do Flamengo. Eu acho que está tudo dentro do pacote daquilo que pode acontecer, ó. A bola estava muito alta e pegou um efeito, e aí acho que ele não conseguiu chegar a tempo, né? Só que aí também tem a marcação, tem uma série de outros fatores que... E esse jogador aí subindo nas costas do jogador do Flamengo, hein? Foi falta, cara. Só que o VAR, a arbitragem, não vê nada, né? Não vê nada. São tapados, cegos, né?
que também possibilitaram o gol do Rian, né? Que para mim é um jogadoraço, né? O único jogador que realmente, o Rian junto com o Felipe Coutinho, são dois jogadores que estão fazendo muito bem. Acho que o Felipe, dentro daquilo que ele, quando ele consegue jogar, ele acrescenta muito, né? Com a bola nos pés, ele cria algumas opções. Em cima do Rian, para mim, é o melhor jogador do Vasco, pelo menos nesse período em que o Fernando Diniz já assumiu, né? Agora, é normal, você tem um elenco que você pode rodar, você tem um elenco que mantém qualidade, que te dá possibilidades de vencer os jogos, porque se nós fôssemos aqui discutir quem deveria ter vencido o jogo pelo número de chances, eu acho que o Flamengo deveria ter vencido esse jogo, mas 11 contra 11 é aquela história como o vovozinho fala, né? Às vezes você tem o melhor elenco, mas isso não significa que você vai ter a vitória certa, né? Que você vai ganhar sempre. E o Vasco no segundo tempo, especialmente no segundo tempo, se defendeu muito bem, o Fernando armou, né? O Diniz conseguiu arrumar bem esse posicionamento e aí jogou pelo um contra-ataque, por um erro da equipe do Flamengo, mas o Flamengo no segundo tempo centraliza o Alan, libera todo mundo, praticamente o Emerson Royal estava jogando de ponta direita. O Saúl chutando bola na trave, o Pedro errando duas oportunidades praticamente na pequena área ali, que uma era para bater com a perna esquerda. Mas eu acho que o Felipe fez o correto. O Felipe tem algo que nós não temos aqui. A realidade dos seus atletas, o que as estatísticas, né? O trabalho do departamento médico tem lá, os fisiologistas, para poder escalar o time. E o Flamengo, para mim, jogou bem ontem, não jogou mal, não. Uhum. Você queria falar alguma coisa, Pascoal? Teve um lance de bola na mão, né? Da defesa do Vasco ali. Teve. Pênalti. O árbitro entendeu que ele já estava com a mão para trás. Lembra aquele dia que teve um lance semelhante? Daí do Ayrton Lucas eles deram, né, cara? Sempre assim, né? O jogador estava com a mão para trás e a bola bateu na mão e o árbitro entendeu que foi desse jeito. Mateuzinho. O Mateuzinho, exatamente. O árbitro entendeu que foi desse jeito e não marcou a penalidade máxima. Mas eu não me recordo se ainda há um toque no pé dele antes de bater na mão, né? Porque hoje o Zinho lembrou. O Zinho lembrou logo hoje na abertura. Eu vi a imagem em alguns ângulos, eu não vi esse toque anterior. Lá na Itália teve um pênalti hoje que também, assim... Mas aí é o gosto do árbitro sempre. Tem dia que sim, tem dia que não, é isso, né? Agora, é elogiável em Tetra a firmeza do médico do Vasco na questão do Robert Renan, né? O Rodrigo Sazon, médico do Vasco, Sim. muito firme ali, até a comissão ali ameaçou resistir à determinação do médico, mas ele acabou saindo mesmo depois de bater a cabeça. E aí é um erro do Diniz, né? Ele não é médico. Ele não é médico, não tem que discutir com o médico. Porque o lance do goleiro do Santos é um lance que ficou muito marcado. E ontem aconteceu de novo com o Brasão, com o Ferreirinha. Na bola com o Ferreirinha. Um lance também impressionante. Corajoso demais o Brasão. E ele ficou meio tonto também. Então, como teve esse lance... E é o chamado fogo amigo, porque é uma cabeçada de dois jogadores do Vasco. Eles que se chocam com... A vontade era tanta de impedir, de marcar, de impedir o adversário de jogar, que os dois se chocam no ar. E o Robert Renan acaba saindo e entra no protocolo de concussão, né? Uhum. Talvez ele tenha O médico fez um teste lá, porque assim, é para apontar, seguir e tal, e provavelmente nesse momento o Robert Renan Estava meio zonzo. não conseguiu seguir o dedo do médico, né? Porque às vezes é para acompanhar, e aí o médico percebeu que tinha algo errado e fez o correto. O Fernando Diniz, Tetra, falou a respeito do Rayan. Vamos ouvi-lo. Eu não sei quanto ele vale, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. O Rayan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, está entre os maiores do país. Tem só 19 anos. Está aprendendo a saber qual que é o potencial dele. Ele tem muita estrada pela frente. O Rayan é um jogador raro, raríssimo. Aí, números do Rayan no clássico contra o Flamengo. Ele se disse depois da entrevista muito motivado. Ele falou que sempre nos jogos contra o Flamengo, desde a categoria de base, tem por hábito guardar o seu. Sabe por quê, né, cara? Porque o Flamengo é gigante, né? Daí os jogadores querem surpreender, querem aparecer. O Flamengo é vitrine, cara, pra todo mundo. Daí o cara joga o jogo da vida, a Copa Flamengo. Esse cara ontem, depois do jogo, falou que nunca tinha corrido tanto no jogo como ontem. Ou seja, né?
Flamengo faz até o adversário melhorar. Vai entender. Olha lá, fez um gol, finalizou 3 vezes. No alvo, a do gol, ações da área rival 3, dribles certos 3, duelos aéreos vencidos 5, nota da nossa bola de prata 7.02. Eu estava lembrando, Tetra, eu escutei outro dia num podcast o Souza, volante, que estava até outro dia no Vasco, jogador de meio campo que atuou no Grêmio, no São Paulo, jogou no futebol turco e conviveu com o Ryan, falando maravilhas dele, assim, tipo, comparando ao que ele viu no Adriano Imperador ali, quando ele surgiu. É para tanto? Assim, eu não gosto de fazer isso com os garotos que estão subindo, não. Comparar com os caras que já conquistaram, que já fizeram, que já brilharam. Coloca até um peso, assim. Eu não gosto muito disso. Você pode lembrar, eu particularmente, como ele joga pelo lado direito de ataque do Vasco, na maioria das vezes, quando o time está montado, é ele pelo lado direito e o Nuno pelo lado esquerdo. O Felipe Coutinho centralizado, naquela linha de 3 e o Verratti na frente. 4-2-3-1. Eu enxergo dessa forma o posicionamento do Vasco com esses jogadores. Quando faz algumas alterações, ele adianta um pouquinho mais, mas o Fernando Diniz fica no ouvido dele ali. Às vezes eu até acho que é exagerado, né? Uns gritos assim, mas o garoto acho que já está acostumado porque rasgou elogios ao Fernando Diniz. E o Fernando Diniz também o fez aí nessa entrevista, fazendo com que ele cumpra uma função tática sem a bola. Zé bem, falar em atacante jovem, voltando rapidinho pro Flamengo, eu estava conversando hoje com o Marcão na redação Grande Rubro Negro, e ele lamentando um certo esquecimento do Felipe Luiz, Tetra, pelo Alacian, que é um jogador que tem gol também e tem força, enfim, surgiu muito bem, depois envolto em algumas questões mais polêmicas e tal, mas próprias também da idade. Por que ele não está sendo mais tão utilizado? Você tem alguma informação no sentido? Eu acho que assim, mais oportunidade para o Carrascal, que até faz o gol no jogo. A contratação, né, com um valor altíssimo, a maior contratação do Flamengo, junto aí com o Samuel Lino. Então, diminuiu esse espaço, porque o Alacian entrava pelo lado direito, que o Plata e o Luiz Araújo são os jogadores mais utilizados. Aí, pelo meio, ele tinha mais oportunidade. Mas agora tem o Carrascal e, muitas vezes, o Felipe Luiz usa o Plata ou o Luiz Araújo também por esse setor. Aí o garoto perdeu um pouco desse espaço, a chance diminui porque o rendimento dos outros está num estágio maior. Você vê que o Michael nunca mais jogou. Sim. Agora quem entrou nesse jogo foi o Cebolinha, que jogou uma parte do tempo, depois Samuel Lino entra. É um elenco muito farto, tem muitas opções, fica difícil para você lançar a molecada, para você dar tantas oportunidades. O garoto se envolveu em algumas polêmicas, né, contra os adversários, tem muita pessoa... Deixa eu arrumar a telinha aqui, galera. Top, beleza? Opa, deixa eu tirar isso aqui, cara. Ih, rapaz... personalidade, de repente o Felipe Luiz dá uma segurada mesmo, até para acalmar ele ali, para conversar mais, para lapidar nos treinamentos, mas eu acho que é um jogador que tem um futuro pela frente, vai ter as suas oportunidades, tem talento, precisa ser moldado e é o que o Felipe Luiz está fazendo. A gente está vendo o Cebolinha aí acertando o travessão no início, né, do lance do gol do Flamengo. Mas o Cebolinha também você fala, pô, será que agora vai? Não vai, né, Pascoal? Não, ontem ele não fez um mau jogo, não. Mas não foi o Cebolinha jogou bem. Que a gente espera ver. Já faz tempo que ele não é esse Cebolinha, hein? Faz tempo. Não, mas ele vinha de lesão, estava machucado, agora está recuperado, está recebendo novas oportunidades. E o Samuel Lino também entra na etapa complementar, com muita força física, mas ele também não consegue, não tem muita força com o PH. O PH jogou bem, o lateral direito jogou bem. O Samuel Lino só foi contratado, assim, mas porque o Cebolinha não rendeu. Nesses anos todos ele não conseguiu. Se o Cebolinha tivesse arrebentando, não existia motivo. Ele só rendeu no período do Tite. Se você lembrar, o Tite conseguiu recuperar. Sim, entendi. Mas próximo àquilo que a gente esperava dele, por aquilo que ele vinha fazendo, que ele fez no Grêmio.
Depois não conseguiu jogar. Cipolino até agora. Não tem. Eu confesso que eu sou obrigado a reconhecer que vocês têm razão a respeito disso. Mas eu não dispensaria, não. Eu acho que é um jogador que ainda pode jogar. Tem ontem na transmissão, pessoal falando do interesse, da possibilidade dele voltar ao Grêmio na temporada de 2026, né? Onde ele jogou o melhor futebol da carreira, né? Eu ainda manteria, porque a gente sabe que a gente não vai cobrar de quem não pode dar. O Cebolinha pode dar, gente. É uma questão também de sequência de jogo. O melhor ganhar jogador maior do Brasil número de partidas. na Copa América de 2019 e a última vencida pela seleção brasileira. No Brasil. Copa América aqui no Brasil, ele arrebentou. Foi muito bem. Ali foi o auge da carreira dele. Felipe Coutinho, naqueles tempos, também servia à seleção brasileira. Na Copa de 2018, ele era possivelmente o segundo principal nome do Brasil. Mais de 2018 para 25, lá se vão 7 anos. Será que... Muito bem, galera. Agora é torcer para o Flamengo se classificar na Libertadores da América, né? O Flamengo vence o primeiro jogo por 2-1 e tem a vantagem do empate para ir às semifinais da Libertadores. Bem, a Conmebol oficializou a anulação da expulsão de Gonzalo Plata. A Conmebol teve que soltar uma nota, né? Porque parece que o Estudiantes queria entrar na justiça por causa dessa anulação do cartão vermelho aí do Gonzalo Plata. Daí a Conmebol soltou uma nota oficial. Cara, é cada coisa que a gente ouve falar que é impressionante, né? Então, galera, o atacante está liberado para jogar contra Estudiantes na Argentina. Só que ontem ele foi titular. Será que o Felipe Luiz vai arriscar colocar ele em campo desde o início? Bem, não sei. Será que vai ter confusão se o Plata jogar? Será que os jogadores argentinos vão querer provocá-lo? Tirar ele do sério? Será que o Felipe Luiz pensou nisso, colocou ele ontem como titular e no jogo na Argentina vai pôr o Luiz Araújo? Resta saber, né, cara? A gente não sabe, né? Flamengo rescinde o contrato de Felipe Tereza, herói do Mundial Sub-20 de 2024. Atacante teve pouco espaço no time principal e foi dispensado. Segundo informações, o Flamengo está dispensando até mesmo as joias da base que não estão tendo comportamento bom nos treinos, tá? Às vezes, assim, o cara se acha muito, né? É um bom jogador, mas às vezes não respeita, né? Às vezes o cara quer mandar mais do que ele acha que ele pode. E daí o Flamengo está dispensando alguns jogadores da base por isso, né? Não é o primeiro esse, tá? Após o primeiro gol, o Carrascal projeta o seguinte, ele falou ontem, me preparando para estar na melhor versão. O colombiano foi titular pela primeira vez pelo Flamengo contra o Vasco e marcou o seu primeiro gol. Cara. Cara, vou falar um negócio pra vocês, viu? Felipe justifica reservas no Clássico e falou o seguinte, muitos jogadores não se recuperaram. E eu entendo isso, cara, porque, veja bem, se você joga quinta-feira, 9h30 da noite, o jogo acaba 11h30, quase meia-noite, né? Aí, praticamente, sexta-feira, não dá pra fazer nada. Sábado, também não dá pra fazer nada. Domingo já tem outro jogo. Como que você vai pôr o mesmo time em campo? Ele falou isso, né? Que muitos jogadores não se recuperaram e ele colocou só quem estava bem fisicamente, né? E infelizmente empatamos o jogo com o rebaixado Vasco. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!